Você já sentiu saudade de um lugar que nunca esteve? Já chorou desejando uma casa que ainda não viu, mas sabe que existe? Paulo sentiu isso, e ele escreveu com o coração cheio de eternidade. Nesta segunda parte de sua carta, o apóstolo revela uma tensão divina. Viver entre o agora e o que há de vir, entre a realidade do céu e o peso da carne, entre a fé que vê e os olhos que ainda choram. Aqui você ouvirá sobre o ministério da reconciliação, sobre o poder da generosidade e sobre uma graça que transforma até mesmo o ato de doar em adoração. Prepare-se para escutar a voz de um homem apaixonado por Cristo, clamando por corações sinceros, vidas entregues e fé que não depende do que se vê. Feche os olhos do mundo e abra os olhos do Espírito. Capítulo 5. Viver pela fé, não pelo que se vê. Sabemos que quando essa tenda terrestre que habitamos for desfeita, receberemos no céu uma casa eterna, construída por Deus e não por mãos humanas. Enquanto vivemos nesse corpo, gememos, desejando ser revestidos com nossa habitação celestial. Enquanto estivermos nesse corpo, estaremos longe do Senhor, pois andamos por fé, não por vista. Nos esforçamos para agradá-lo, quer estejamos aqui ou já com Ele. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e cada um receberá o que merece, pelo bem ou mal que tiver feito. Temendo ao Senhor, procuramos persuadir outros. Não nos recomendamos a vocês, mas esperamos que se orgulhem de nós. Se parecemos loucos, é por Deus. Se sensatos, é por vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque cremos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Agora, não consideramos ninguém segundo critérios humanos. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo, não levando em conta os pecados dos homens. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus fizesse seu apelo por nosso intermédio. Rogamos, reconciliem-se com Deus. Cristo não cometeu pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6. Ministros que suportam tudo por amor. Como colaboradores de Deus, suplicamos, não recebam em vão a graça de Deus. Hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, para que nosso ministério não seja desacreditado. Ao contrário, mostramos que somos verdadeiros ministros de Deus, em aflições, privações, sofrimentos, açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, vigílias e jejuns. Com pureza, entendimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus. Somos tidos como impostores, mas somos verdadeiros, desconhecidos, mas bem conhecidos. Morremos e ainda assim vivemos, castigados, mas não mortos, tristes, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente com vocês, coríntios. Nosso coração está aberto. Não estamos limitando vocês. Vocês é que se limitam em seu afeto por nós. Como filhos pedimos, abram também o coração de vocês. Não se unam em jugo desigual com os descrentes. Que comunhão há entre justiça e maldade? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Vocês são o templo do Deus vivo. Como ele mesmo disse, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saiam do meio deles e se separem. Purifiquem-se, diz o Senhor, e eu os receberei. Capítulo 7. A tristeza que produz transformação. Como temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Deem-nos lugar em seu coração. Não prejudicamos ninguém. Mesmo quando os corrigi, não foi para feri-los, mas porque os amo profundamente. Agora estou alegre, não porque foram entristecidos,
mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e não remorso. Vocês demonstraram zelo, indignação, temor, saudade, preocupação, desejo de justiça. Tudo isso prova que vocês se purificaram daquilo que aconteceu. Ficamos animados com a chegada de Tito. Ele trouxe boas notícias sobre vocês, e o consolo que sentimos foi ainda maior por causa do consolo dele. Meu orgulho por vocês diante dele se confirmou. Tudo o que dissemos se provou verdadeiro, e nosso coração está ainda mais ligado a vocês. Capítulo 8. A graça de dar com alegria. Queremos que vocês conheçam a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Mesmo em meio a muitas tribulações, sua alegria transbordou em generosidade. Deram além do que podiam, e nos imploraram pelo privilégio de participar da oferta para os santos. Primeiro se entregaram ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Encorajamos Tito a concluir essa obra graciosa entre vocês. Assim como vocês se destacam em fé, palavra, conhecimento e amor, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não ordeno isso, mas quero testar a sinceridade do amor de vocês. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Deem com generosidade segundo o que tiverem. Não é para que outros sejam aliviados enquanto vocês ficam sobrecarregados, mas para que haja igualdade. Como está escrito, a quem colheu muito, nada sobrou, e a quem colheu pouco, não faltou. Graças a Deus que colocou em Tito o mesmo entusiasmo por vocês. Ele está indo com outros irmãos, homens aprovados e comprometidos com a obra. Evitemos qualquer crítica, agindo com integridade. Mostrem o amor de vocês e confirmem o motivo do nosso orgulho por vocês. Tudo isso é sobre o coração, sobre viver entre dois mundos, um corpo que geme e uma alma que sabe que existe algo eterno. Sobre um ministério que não nasce da força humana, mas de uma reconciliação profunda com Deus. Sobre doar não apenas o que se tem, mas quem se é. Paulo não está falando de dinheiro, está falando de entrega, de comunhão, de um evangelho que toca o invisível e transforma o visível. Cristo morreu, e por isso agora nós vivemos. Vivemos não mais para nós, mas para Ele. E nesse amor, nos tornamos cartas vivas, vasos de graça, mãos que acolhem, corações que se abrem. A fé não é cega, ela apenas enxerga o que os olhos ainda não veem. Permita que essa palavra continue falando com você, mesmo no silêncio, porque ela não veio apenas para informar, ela veio para transformar. Amém.